Hoje falaremos sobre a condição das pessoas que removem partes do próprio corpo para se sentirem realizadas. Esse tema foi sugerido pela Joyce Kramer da Silva. Transtorno de identidade da integridade corporal é o nome que se dá para a condição do indivíduo que amputa ou afirma querer amputar algum membro específico do próprio corpo. O membro em questão será intensamente rejeitado, apesar de ser considerado normal do ponto de vista anatômico e fisiológico. Os pacientes afirmam que fazem isso porque a sua identidade corporal não corresponde a um corpo inteiro e que por isso estaria sobrando um determinado membro, como um braço ou uma perna. Basicamente, eles não reconhecem um determinado membro do corpo como sendo parte de quem eles são. O sujeito, então, passa a considerar a possibilidade de amputar esse membro para eliminar a diferença entre a sua anatomia e a sua identidade corporal. Possibilidade que começa a ser considerada na infância ou na adolescência e pode ser que demore muitos anos até que a pessoa tenha coragem para falar sobre o assunto ou coragem para eliminar o membro. Mas no geral são pessoas comuns que trabalham, possuem família, se divertem, porém precisam conviver com um grande esforço para resistir à tendência de cortar uma determinada parte do corpo. Alguns até fingem que são amputados e passam a usar muletas e cadeiras de rodas no dia a dia, mas outros não se contentam com apenas isso e resolvem realmente amputar o membro. O difícil será encontrar um médico que aceite fazer uma amputação desnecessária, e é por isso que vários fazem sozinhos a remoção do membro usando facões e serras, e chegam no hospital dizendo que foi um acidente. Outros colocam o membro no gelo seco por tempo suficiente para ele precisar ser amputado. E depois disso vão até o hospital e aí o médico se vê obrigado a fazer a amputação, pois o membro, devido ao grau de congelamento, já não tem salvação. E essa rejeição varia muito, pode ser dedo, mão, braço, pé ou perna, mas também é possível que outras partes do corpo sejam rejeitadas, como foi o caso de uma mulher que rejeitou os próprios olhos. O interessante é que após a amputação, o indivíduo se mostra muito satisfeito e diz que realizou um grande sonho, e alguns até amputam mais de um membro. E como essa é uma condição rara e pouco estudada, a Associação Americana de Psiquiatria ainda precisa de pesquisas mais criteriosas para que esse transtorno possa ser considerado oficialmente. Por outro lado, existe a expectativa de que em 2022 essa condição seja incluída na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças. Mas isso dependerá do avanço de pesquisas como as conduzidas pelo neurologista Peter Brugger, que já está encontrando evidências de que os cérebros dessas pessoas apresentam tipos específicos de irregularidades estruturais e funcionais. Aparentemente, a área sensório-motora responsável pelo membro rejeitado não interage adequadamente com o restante do cérebro, o que provoca o não reconhecimento do membro como parte da pessoa. E os pesquisadores seguem tentando isolar variáveis para saber com mais segurança o que causa essas alterações neurológicas, e essa busca pode durar várias décadas. Veja que uma irregularidade no cérebro pode afetar bastante o modo como o organismo responde ao contexto, com a possibilidade de que as condições estimuladoras passem a exercer funções incomuns. E para exemplificar como os fatores podem estar envolvidos em um caso assim, vamos imaginar o funcionamento da amputação de uma perna aos moldes do transtorno de identidade da integridade corporal. Nos antecedentes, podemos colocar os fatores neurológicos que estabelecem uma incompatibilidade entre a anatomia do sujeito e a sua identidade corporal. E isso servirá como variável motivadora que estabelecerá a tendência para se comportar de modo a eliminar essa incompatibilidade por meio da remoção da perna. Porém, essa tendência poderá ser contrabalanceada pelos sinalizadores contextuais de que esse tipo de amputação produziria reprovação social, o que inicia o conflito da possibilidade de alívio ao eliminar a perna com o infortúnio de ser reprovado socialmente por fazer isso. Fato que regula a situação de modo que o sujeito poderá buscar formas aceitáveis de aparecer na sociedade com um membro amputado, como por exemplo, dizer que foi um acidente. Por outro lado, os sinalizadores de que ocorrerá dor, hemorragia, risco de infecção e risco de morte poderão estabelecer uma tendência para buscar métodos de retirar o membro com um mínimo de prejuízos adicionais. E vamos colocar também uma condição discriminativa que evocará a identificação do momento oportuno de executar a amputação.
Nos comportamentos podemos colocar as respostas de planejar e preparar a amputação, também podemos supor a ocorrência de medo e ansiedade e, finalmente, a resposta de amputar a própria perna. Nas consequências podemos colocar a dor, o sangramento, a hospitalização, a limitação funcional, a reação das pessoas e o sentimento de satisfação por finalmente ter compatibilizado a anatomia e a identidade corporal. Repare que a condição de incompatibilidade entre a anatomia e a identidade corporal recebeu nessa análise a função de variável motivadora. Portanto, ela é que efetiva a amputação do membro como um reforço negativo. Obviamente, apesar de a pessoa se sentir feliz e realizada, ela ainda enfrentará as dificuldades de mobilidade reduzida e limitações ocupacionais. Ainda não existe um tratamento medicamentoso ou psicoterapêutico que tenha demonstrado eficácia para impedir que a pessoa cometa a amputação. Alguns pesquisadores suspeitam que é possível estimular a região do cérebro que controla o membro rejeitado para ela se comunicar melhor com o restante da rede neural por meio da estimulação magnética transcraniana, o que poderia enfraquecer ou até extinguir esse tipo de rejeição corporal. E essa, de fato, é uma hipótese que precisa ser testada. Isso, em tese, acabaria com a variável motivadora que coloca em vigor a contingência. Se você quiser encontrar informações mais detalhadas, comece pelo artigo Evidência preliminar para uma disfunção frontoparietal em participantes sem deficiência com desejo de amputação de membro. A referência e o link estão na descrição. Coloca nos comentários a sua dúvida ou sugestão de tema. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha, obrigado pela visualização e até a próxima.